Olá, muito boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É realmente uma grata satisfação poder participar desse projeto. Eu sempre falo, né, gosto de introduzir, dizendo da importância de se estudar essa obra, que, na minha opinião, é a obra mais importante da codificação. É aquela que realmente nos auxilia na nossa evolução, nosso trabalho diário, diuturno de melhoramento pessoal, uma vez que trata efetivamente das leis morais, que é aquilo que a gente mais precisa, mais necessita exercitar, né, melhorar em nós. E eu gosto de participar desse estudo porque me força também a estudar, a ler e procurar material, é muito gostoso mesmo. Eu convido a todos a tentarem também fazer isso, porque cada um pode levar um pouquinho, né, do seu conhecimento para alguém próximo. Então, vocês vão gostar muito. Se quiserem transmitir o conteúdo das palestras, dos estudos que vocês participam para outras pessoas, isso é uma caridade inigualável, a maior caridade, que é a caridade da divulgação do Espiritismo. Bom, eu sempre falo muito, eu gosto de falar bastante, então vamos partir já para o nosso estudo. Hoje nós vamos tratar, dando continuidade, né, ao estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos tratar dos itens 10 a 12, cujo título é Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E é esse tema que nós vamos tratar. Eu gosto de ler, né, quando é possível, quando o texto não é muito grande, mas hoje acho que é possível, para que a gente veja o que Kardec falou a respeito desse tema, né, o próprio texto do Kardec. É muito bom que todos leiam, e se vocês acompanham esse estudo todas as semanas, vão, assim, ao final do estudo, vão ter lido o livro dos Espíritos, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nem sentir, vão ter lido ele todo. Se a gente, né, a cada semana conseguir ler aquele item que nós vamos trabalhar, vocês vão acabar lendo todo o Evangelho e de uma forma muito melhor do que uma simples leitura, porque a gente está lendo e estudando, falando sobre o tema, que é ótimo para fixação do conteúdo, para um real aprendizado. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela para que todos possam acompanhar a leitura. E vamos lá. Eu tenho duas telas, tá? Então, se eu não estiver olhando para vocês retinho, porque eu estou olhando para a tela ao lado, para poder fazer a leitura. Então, tá aqui. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o capítulo 18. E o item muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisa se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém,
achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiums que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Está no capítulo 10, item 9. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Parar de compartilhar um pouco. Tem outro material, mais para frente a gente volta. Mas vamos começar, né, a trabalhar. Vejam que interessante, né, esse texto. Quanta coisa ele nos traz para a nossa reflexão. Então, nós temos que iniciar, né, da análise da própria leitura dos evangelhos de Lucas e de João. Né? Eles têm, essas passagens, elas têm mais ou menos, trazem, né, para a gente o mesmo aprendizado, a mesma lição, né? O mesmo ensinamento moral. E é um ensinamento moral que ele é também trazido no Livro dos Espíritos. Aliás, né, o Livro dos Espíritos ele é assim, a pedra basilar de todo o Espiritismo. E ele é dividido em livros, e cada um desses livros foi melhor desenvolvido em outro livro da codificação. Então, as leis morais, por exemplo, estão aqui melhor desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim que nós encontramos, né, muitos assuntos que são tratados em mais de uma obra da codificação. Então, eles se complementam. São estudos complementares, por isso é muito importante que a gente conheça a codificação. E, no meu entender, uma das primeiras coisas que a gente deve se atentar aqui desse texto do Evangelho é que ele quer dizer, né, em certa parte, porque vocês vão ver que nós vamos
acabar tratando de muitos tópicos, muitos aspectos da lição que é trazida em apenas esses dois pequenos versículos, a gente pode, né, tem muito ensinamento contido, né? Mas o primeiro deles, que eu acho que a gente é importante tocar no assunto, é que nós somos espíritos criados por Deus ignorantes, nós sabemos disso, né? Como é que se dá a criação? Nós somos criados todos simples e ignorantes e nós caminhamos no processo evolutivo até chegarmos à perfectibilidade possível. Nós chamamos, né, de anjos para alguns, enfim, né, os cristos, o espírito puro, aqueles que têm o que a gente pode chamar de mais perfeito possível, porque perfeito, absolutamente perfeito, apenas Deus, mas a perfectibilidade possível. Então, nós nascemos, fomos criados, princípio inteligente, lá simples, né, ignorante na origem. E temos todo um processo evolutivo, um caminho a ser traçado. E esse caminho é longo, nós temos a eternidade toda, toda. Quantos milhões de anos nós já não caminhamos em todos os reinos da criação, até ganharmos, né, essa individualidade que nós somos hoje, o espírito que nós somos hoje, com o conhecimento que nós somos hoje, temos hoje, a bagagem que nós carregamos. Então, muito nós caminhamos. E, então, neste processo evolutivo, nós passamos por diversas fases. E em algumas dessas fases, nós chegamos a nem ter livre-arbítrio. Isso também é um assunto que é tratado, é muito interessante. Nós não temos pouco tempo, então eu não vou abordar, mas para quem tiver interesse, no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, existe aqui questões muito, muito interessantes a respeito do livre-arbítrio e do determinismo. E ele aqui desenvolve muito bem esse tema. Nós não teremos tempo suficiente para desenvolver com a profundidade que seria necessária, mas o que nós podemos falar em poucas palavras é que, inclusive, o livre-arbítrio é uma conquista do espírito. Em algumas faixas da evolução, em alguns desses estágios, se nós pensarmos no espírito ainda vivendo no mundo primitivo, o espírito ainda primitivo, ele é quase que como o animal, né, que vive puramente dos instintos, que são assistidos por espíritos mais evoluídos e vão ganhando, sim, experiência, estão ali melhorando a questão das emoções, da racionalidade, enfim, evoluindo nesse aspecto, mas ainda não tem total capacidade para discernir, enfim, para ter essa liberdade, né? O livre-arbítrio. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nas questões do Livro dos Espíritos. Para esses espíritos que são então mais simples, mais ainda mais ignorantes, é evidente que eles podem errar, mas não vai ser exigido deles a mesma conduta que é exigida de alguém que já tem esse cabedal de informações, essa gama de conhecimentos e a inteligência já mais desenvolvida, a razão mais desenvolvida como nós, nesse estágio evolutivo. Como nós não cobramos atitudes de uma criança na tenra idade, de 2, 3 aninhos de idade, a gente não cobra deles a mesma conduta que a gente cobra de um adulto. Uma criança, se ela chegar na cozinha e pegar lá um saco de farinha, espalhar tudo pela cozinha toda, sair, né, enfiar o dedo na tomada, enfim, nós sabemos que ela não tem capacidade, a gente nem deixa, né, eles totalmente sozinhos. A liberdade, ó, eles não têm total liberdade. A gente não deixa a porta aberta para sair para onde quer. Não existe um controle muito maior da criança nessa idade, porque ela não está completamente formada. Nós sabemos, ela não está completamente formada, ela ainda não está em condições de fazer escolhas adequadas. O mesmo acontece com o espírito.
né, nesse processo evolutivo. Em algumas fases da evolução, são como crianças, crianças espirituais, que ainda precisam ser assistidas, ser cuidadas, ter a liberdade limitada. E é evidente que se errar, se pegar o saquinho de farinha e jogar tudo, não vai ser preso, não vai para o presídio, não vai ser punido, né? Porque é, é evidente, a lógica diz que ele realmente não tinha ainda condições de entender. Isso é um pouco do que está querendo se dizer aqui nessa lição. É uma parte, né, do ensino de hoje. Eu vou de novo compartilhar a tela para a gente abordar um pouquinho ainda esse assunto, essa parte, né, que eu quero destacar aqui da lição de hoje, estudando o Livro dos Espíritos agora, tá? Então, nós vamos criar aqui um paralelo, eu vou trazer o Livro dos Espíritos para a gente, tá? Então, para o texto. Voltamos aqui, ó. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos, quando vai falar a respeito do bem e do mal. Eu selecionei essas questões. É claro que nós podemos encontrar este mesmo ensinamento em outros trechos do Livro dos Espíritos, tá? Mas eu selecionei essa parte. Então, na questão 636, Kardec pergunta aos espíritos: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A resposta que os espíritos dão é: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E aí, para aclarar ainda mais a questão 637, ele pergunta, exemplificando, né? Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? A resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias, essa foi a resposta dos espíritos, aqui já é comentário de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Vejam que interessante. E só para terminar, né, antes de eu parar de compartilhar, já vamos ler essa outra questão, que é do livro Consolador, aquele livro que eu falei, mostrei para vocês agora há pouco. A questão 248, a pergunta é a seguinte: como se verifica a queda do espírito? E a resposta é, no mesmo sentido, hein? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Voltando aqui, né? Vejam que interessante que são, né, esses ensinamentos. Então, aqui exemplifica, eu acho que fica bem mais claro, né? A nossa responsabilidade, vai aumentando conforme nós ganhamos
digamos que, mais poder de escolha, quando nós nos tornamos mais conscientes de nós mesmos, do mundo, dos nossos deveres. Como é o natural. A gente exige mais do adulto do que da criança, como eu falei, né? Do ser humano do que do animal. É natural que um animal mate outro para se alimentar ou porque se enraiveceu. Nós não nos sentimos assim horrorizados quando a gente vê um animal matar o outro, por exemplo. A gente pensa, isso faz parte da natureza, tá? No instinto, é algo instintivo. Mas quando nós vemos dois seres humanos, né, numa situação dessa, aí o nosso julgamento muda. Nosso julgamento muda. E por quê? Nós julgamos diferente, né, o ser humano dos animais. Exatamente porque nós entendemos que o ser humano já tem capacidade de agir de forma diferente. Ele já tem conhecimento suficiente para não se deixar agir da mesma maneira que o animal. Tem inteligência, tem razão. Não se guia apenas pelos instintos, ou não deveria se guiar apenas pelos instintos. E mesmo, né, no reino hominal, o espírito continua em evolução, está em constante progresso. E é muito provável que os espíritos angélicos, que por vezes habitam aqui, vêm visitar ou habitar o nosso planeta, como foi o caso de Jesus, eles muito que provavelmente nos veem como nós vemos os animais. Eles, é claro que se entristecem com a situação, quando nós erramos, ou quando ainda nos veem cometendo tantas iniquidades, quando nos veem errando tanto, com tantas imperfeições, mas compreendem que ainda faz parte do nosso estágio evolutivo. E não nos julgam como nós próprios nos julgamos. Eles nos julgam como nós julgamos as crianças, provavelmente. É por isso que Jesus, mesmo sendo crucificado, ele teve é, a leveza ali, ainda conseguiu guardar compaixão por nós, por nos entender tão atrasados, ainda tão ignorantes, de rogar ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Vejam, quem não sabe o que faz, não é julgado como quem já sabe o que faz. Tem aí uma diferença no valor do erro, né? A pena é desigual. Se a gente comparasse aqui, né, com a justiça dos homens, com a justiça humana, né, seria assim, é, algumas pessoas têm atenuantes e algumas têm agravantes. Poxa, essa pessoa, como era o caso ali dos fariseus. Por que Jesus era tão duro com os fariseus? Nós víamos Jesus tratando de forma tão amorosa, tão paciente, aqueles inúmeros pecadores que se achegavam dele. A mulher adúltera, ele julgou a mulher adúltera? Ele disse não. Ele disse para a mulher adúltera: mulher, onde estão os homens que a julgavam? Ela disse: não sei, foram embora. E ele disse: eu também não a julgo. Vá e de futuro não tornes a pecar. Veja como ele foi compreensivo. E com os fariseus, não. Ele era firme. Podem buscar nos textos evangélicos como era diferente, como Jesus era firme. Chegou a chamar de bando de víboras. Por quê? Eles eram as pessoas que se intitulavam ali, né, os representantes do Sinédrio, eles eram aqueles que tinham que guiar o povo nas leis de Deus. Né? Essas pessoas eram os mais cultos. E eles se colocavam nessa posição, cobravam da população conduta que eles próprios não exercitavam. Então, por isso que ele chama bando de hipócritas, de víboras. E é por isso que com os fariseus ele era tão firme, porque eles tinham a agravante, eles conheciam
toda a lei. Eles conheciam as escrituras, eles conheciam a lei mosaica, né? Eles sim deveriam estar guiando a população para o bem. E não, eles estavam se aproveitando, né? Se aproveitando da posição privilegiada que eles tinham, né? Para ter diversos favores, para humilhar a população, os mais fracos, os mais frágeis. Eram mais culpados, portanto. E nós aqui, né, de nossa parte, temos que refletir quanto que nós já temos de conhecimento. Antigamente, né, antes do Espiritismo, nós até poderíamos dizer, poxa, eu não entendi essa parábola, é muito complicado, por que que Jesus falava desse jeito? Falava de uma forma tão figurada, eu não entendi, não compreendi o alcance. Mas com o Espiritismo tudo se tornou mais claro, nós recebemos inúmeras mensagens em tudo quanto é tipo de linguagem, as linguagens mais simples, que qualquer um pode atingir, acessar ou compreender. Até, claro, alguns espíritos trazem mensagens até complexas, mais difíceis, que exigem um pouco mais de nós, como, por exemplo, Joana de Ângeles, que trata na sua série psicológica, é necessário que tenha-se ali um conhecimento maior para compreender o alcance dos seus ensinamentos, mas nós temos ensinamento de todo tipo, desde trovas, historinhas, até para criança, não é? Kardec mesmo tem diversas traduções. Essa, por exemplo, que eu li, é um pouquinho mais rebuscada, mas tem traduções mais simples, mais fáceis de ler. E não precisa nem ser por aí. Em cada centro espírita que a gente for, um médium traz uma mensagem super acessível. Então, nós podemos compreender, tudo que Jesus trouxe lá atrás foi melhor explicado, numa linguagem que a gente pode já entender, compreender. Não dá mais para a gente dizer que a gente não sabe o que é esperado de nós. Puxa vida, eu não entendi dessa forma, eu achei que podia, eu achei que o meu próximo era só o pessoal da minha casa, da minha família. Não, a gente já sabe que o próximo são todos da humanidade, que nós somos todos irmãos, né, em humanidade, que a nossa paternidade é a mesma paternidade divina. Então, fica mais difícil da gente encontrar desculpas para os nossos erros, né? Em dizer eu não sei, eu não soube, eu não entendi, não. Nós já temos o conhecimento, só nos falta a vontade, para vencer as nossas más inclinações. Isso também consta lá do Livro dos Espíritos, né? São pouquíssimos os esforços que nós fazemos para vencer as nossas más inclinações. E o que nos falta realmente é a vontade, porque não seria difícil se nós tivéssemos vontade, o esforço exigido seria mínimo, mínimo. Então, por que que nós ainda não fizemos, né, a nossa reforma, nós ainda não atingimos aquilo que é esperado de nós? Isso tudo depende, está nas nossas mãos. A gente não faz porque a gente não quer, porque a gente está dando valor mais para as coisas do mundo, para o orgulho, para a vaidade, para os bens materiais. Nós estamos perdidos ainda na ilusão do mundo. Mas nós já sabemos que isso está errado, que isso é um equívoco. Nós já sabemos que nós não levamos nada daqui, né? Então, é evidente que os nossos erros vão ser cobrados de uma maneira mais incisiva, mais incisiva. Esperemos, né? Esperemos isso. Tem até um outro livro que eu vou trazer aqui, eu vou ler um que é esse livro que eu amo, Ação e Reação, de Chico Xavier, que é da coleção do André Luiz, né? No mundo espiritual, Vida no mundo espiritual. E ele fala aqui num trechinho, né, quando estão falando, eles estavam numa região infernal, fazendo uma visita numa região, sim, eles chamam de região infernal, é óbvio que não existe inferno, né? Região infernal quer dizer que ali era um lugar de dor, de sofrimento, de espíritos sofredores, estavam todos ali ocupando aquele espaço que eles próprios plasmaram em virtude da culpa que eles carregam. Isso tudo é muito bem esclarecido aqui no livro, né? Mas aí fizeram a seguinte pergunta, ó. Diante do espetáculo penoso que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam mergulho neste torvelinho de dor. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Isso era André Luiz perguntando.
Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? E aí a resposta do instrutor foi a seguinte: eu não vou ler inteira porque ela é bem grande, só um pedacinho, né? Ele disse o seguinte: olha, que há 50 anos sucessivos estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Agora que está a parte. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser será jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhes é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Agora é importante, ó. Asseguro-lhes, assim, que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Ele prossegue. Então, os espíritos simples não têm culpa. Eles nem têm sentimento de culpa, porque as regiões infernais, elas são criadas pela nossa culpa. Nós próprios plasmamos aquelas regiões. E eles nem têm esse sentimento de culpa, afinal de contas, eles nem sabem que erraram. Eles ainda não compreendem, não têm essa compreensão. Ainda estão em processo. Os erros são naturais, passos da evolução. Né? É por isso que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai progredindo, mais responsabilidade nós temos. Então, o mesmo ato, o mesmo erro, ele pode ser julgado de formas diferentes. Né? Aquela pessoa que mata e come a carne humana, como foi o exemplo ali dado por Kardec. Quem é essa pessoa? Ah, é aqui, nossa, é um juiz de direito aqui de Pindamonhangaba que fez isso. Puxa vida, que pena merece. Ah, não, foi um, um membro de uma tribo primitiva lá, sei lá, de uma floresta que isolada dentro de Galápagos, da Nova Zelândia. Não vai ser diferente? Não é diferente o grau de culpa? É isso que diz aqui. Então, cada um é julgado conforme. Não existe um julgamento assim, é igual. São individualizados. Até o homem, em sua justiça, é ainda muito falha, faz isso. Nós chamamos de individualização da pena. Então, existe o mesmo para nós, como espíritos. Cada um vai ser julgado conforme
o seu arsenal, o seu arcabouço, a sua história de vida. Sempre cada um vai ser julgado individualmente. Nós temos que nos lembrar disso. Ah, mas então, é, eu prefiro não saber, prefiro não estudar o Espiritismo, eu prefiro nem conhecer nada disso. É assim que a gente deve pensar? Poxa, se eu serei julgado com maior rigor, preferível que eu não saiba. Será? Tá certo esse tipo de pensamento? É evidente que não. Nós não temos como parar o progresso. Não tem como eu querer ser criança para sempre, para eu não ser julgado como um adulto. E nem é bom. É gostoso ser como a criança que não sabe, ainda não entende, que põe o dedo na tomada, leva um choque, que não compreende, né? Que vai mexer no cachorro e é mordida, que não compreende que o perigo de se cair numa piscina e se joga, aí não tem ser humano, está muito mais exposto às vicissitudes, a todos os equívocos. Vai ver como é preferível ser um indígena, então, tribal, numa dessas civilizações? Não, nós estamos evoluindo e o progresso nos deu quanto de conforto, né? O conhecimento é para o nosso bem. Inclusive, no livro O Céu e o Inferno, que é o outro livro da codificação, lá fica muito claro, na parte do livro que trata do Código Penal da Vida Futura, que a cada vício, a cada imperfeição está ligado um tipo de sofrimento. Então, nós só seremos totalmente felizes quando nós nos livrarmos de todas as nossas imperfeições. O progresso é inexorável, nós seremos bons, nós seremos seres angélicos, querendo ou não. Leve o tempo que levar. Deus respeita o nosso tempo. Ele respeita. Olha, como ele disse a Públio Lentulus, está em seu querer, Jesus disse a Públio Lentulus, está em seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. O que estava no seu querer? Seguir agora ou daqui a milênios, mas não estava no seu querer seguir. O que é seguir? E esse era o determinismo. O determinismo divino a nosso respeito é o do bem, da felicidade, do progresso. Isso é um determinismo. Nós chegaremos lá, nós seremos felizes, nós seremos espíritos puros, querendo ou não. Leve o tempo que for, mas nós seremos. Agora, o caminho que nós vamos percorrer até chegar nesse ponto depende de nós. Está em nossas mãos. Se eu quero fazer um caminho todo tortuoso, cheio de espinhos, passar por pedrisco, por baixo né, por lama, por vulcão, por locais alagados, eu escolhi esse caminho. Embora o Waze estivesse lá me dizendo qual que era um caminho melhor, mais seguro, reto, aquele que eu ia levar menos tempo para chegar. Mas eu escolhi não seguir, né? Então nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho. Mas o destino já está traçado desde a nossa criação, desde a nossa criação. Então o que está no nosso poder é escolher quanto a gente quer passar ainda sofrendo, né? E o conhecimento é necessário, até porque essa é a finalidade da nossa criação, é a finalidade da encarnação, inclusive. Eu vou de novo, é a última parte que eu vou compartilhar aqui de texto com vocês, tá? Vou de novo aqui compartilhar a tela. Última questão, que é do Livro dos Espíritos também, que fala do objetivo da encarnação, questão 132. Né? Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Agora que está a parte mais importante que eu quero que prestem atenção, olha. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.
Vou novamente parar aqui. Vejam, o que Deus espera de nós é algo muito elevado, muito além da nossa compreensão, porque nós ainda estamos, como eu disse, olha, é uma distância tão grande ainda dos espíritos crísticos, dos espíritos puros, de nós para eles, quanto é da gente para os animais. É muita diferença, entendeu? Muita diferença, muita coisa para caminhar. Então nós não conseguimos compreender o que seria um espírito crístico. Imaginem que Jesus, né, que é o espírito mais puro que nós temos conhecimento aqui na Terra, Jesus, ele já tinha progredido, chegado ao espírito puro antes da Terra ser criada, pois ele foi designado por Deus para auxiliar a construção do orbe, para desprender lá daquela massa, né, de fogo, esse pedacinho aqui, ó, que foi criada a Terra, né, se reuniu com outros espíritos crísticos, foi programada toda a evolução desse orbe, a botânica, a zoologia, a geologia, até chegarmos a nós. Quantos melhoramentos foram feitos nos seres humanos? Nós temos lá o elo perdido, desde, né, aqueles povos primitivos, o Homo erectus, o homem de Neandertal, até chegar em nós, tem um pedacinho ali que se perde. Então, tudo dá ali, deixa entrever que houve muitos cientistas, né, no plano espiritual, programando tudo aqui para nós. Então, se nós queremos um dia poder auxiliar a Deus, né, como co-criadores, assim como Jesus o foi e o é, né, e auxiliar Deus sendo aí assim um governador de um orbe, administrador de um orbe, ou até mais, porque até os espíritos crísticos, como o Chico Xavier deixou muito claro, e deixou muito claro quando ele foi perguntado, né, se Jesus era o espírito mais evoluído, ele disse, não, olha, por todo o respeito que nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, existem espíritos mais evoluídos ainda. Existem aqueles que administram uma galáxia, que administram, né, não só um orbe. Então, mesmo os espíritos puros estão em constante evolução. Isso também está explicado no Livro dos Espíritos. E nós vamos chegar lá. Imagine quanto de conhecimento é preciso saber em todas essas áreas: geologia, física, química, matemática, para se fazer tudo isso. Então, não é à toa que nós precisamos nos instruir, sim. É para o nosso crescimento moral, claro, para o nosso melhoramento na questão moral, que hoje em dia, na nossa faixa evolutiva, ainda é aquela que nós mais precisamos nos empenhar em melhorar, mas para esse futuro que ainda está muito longe de nós alcançarmos, mas que um dia chegará, de nós assumirmos nosso papel de co-criadores junto com Cristo, de auxiliares braço direito, nós vamos ter que entender de tudo. Ah, Einstein foi alguém o mais inteligente que existiu. Não, Jesus era muito mais inteligente que Einstein, não é? Jesus sabia como lidar com os fluidos, com tudo, com as energias, ali manipular o fluido cósmico, criar tudo que foi criado aqui, porque compreendia muito, porque não é só bondade, pura bondade, não, é pura sabedoria, muito conhecimento. Então, nós temos que um dia assumir esse papel também na criação. Então, nós seremos levados a conhecer, sim. E é o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que vai nos fazer um dia alcançar a felicidade sem mescla, que não existe ainda nesse mundo. No nosso mundo de provas e expiações, não há felicidade sem mescla. Por isso que nós vivemos aí com dores, com doenças, com flagelos, né? Mas nós merecemos muito mais e podemos, é só termos coragem de conhecer cada vez mais, sem medo da responsabilidade que está atrelada, porque nós estaremos dispostos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Nós temos que estar dispostos a colocar em prática.
Essa é a diferença. Quem não está com vontade de mudar é que tem medo de conhecer. Mas o conhecimento nos liberta. Quando a gente compreende, nós temos até mais vontade de fazer as mudanças que são necessárias em nós. Porque a compreensão é libertadora, né? Quando a nossa consciência se expande, tudo se facilita, tudo fica mais fácil. Né? Existe uma história que eu não sei dizer, citar de quem é, de que livro, quem foi que contou, mas eu vou contar de uma maneira bem mais simplificada, mas que contam, né, que um palestrante espírita, um orador espírita, ele desencarnou e, para a surpresa dele, se viu numa situação muito difícil, num lugar purgatorial mesmo, de sofrimento, de dor no plano espiritual. E, né, como aconteceu com o André Luiz, que ficou lá por anos naquele sofrimento, um dia ele foi resgatado. E no grupo de resgate, ele identificou um dos espíritos que estavam ali para resgatá-lo, ele viu e falou: Puxa vida, fulano, nossa, esse fulano estava sempre nas minhas palestras. Puxa vida, e ele ainda ia embora mais cedo, nem assistia a minha palestra inteira. Era que sem educação. Nossa, como pode ele estar aqui com essa luz toda e eu nessa situação? Como acontece com os espíritos cara de pau, né? Chegou-se a ele e perguntou: eu estou te reconhecendo, você não ia nas minhas palestras, enfim. Ele disse: sim, o senhor me ajudou muito, humilde, como são os espíritos mais nobres, né? O senhor me auxiliou demais, sou muito grata a todo o conhecimento que eu tive com as suas palestras. E, e aí, então, ele perguntou: mas por que você ia sempre embora? Nunca ia me cumprimentar, nunca ia me parabenizar, ia embora sem terminar a minha palestra? Ele explicou que ele tinha um horário de ônibus que era muito difícil, e então ele ia com muita dificuldade, mas para ele voltar, ele precisava sair aqueles 10 minutinhos antes para não perder a condução, tal. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou: puxa, o que aconteceu, né? Por que que eu tô nessa condição? E ele disse assim: olha, tudo o que o senhor me ensinava nas palestras, eu tentava realizar no meu dia a dia. Foi essa a diferença, né? Se nós aqui, eu venho aqui e falo, estudei a matéria, venho aqui, trago para vocês, estou compartilhando com vocês. Isso significa que eu estou mais evoluída, que eu sou melhor, que lá no plano. Não, muito pelo contrário. E eu tenho até mais responsabilidade. Se eu próprio estou estudando, estou trazendo esse material e não mudar, né, esse conhecimento, essa lição, não mudar, em primeiro lugar, a mim mesma, a minha conduta, minha situação vai ser triste, como a desse palestrante espírita, né? Talvez eu como por auxiliar alguém que vai, talvez, ouvindo essas palestras e que realmente coloque em prática e se melhore, talvez eu ganhe aí algum espírito que vai ser meu intercessor, vai interceder por mim, porque eu auxiliei de alguma maneira, mas a minha posição espiritual não foi melhorada. Só vai ser melhorado quando a gente realmente se modifica, quando a gente modifica os nossos sentimentos, quando a gente modifica os nossos pensamentos e as nossas ações, claro. É isso que nós precisamos fazer, identificar que essas lições são para nós. Como disse aqui, né, o texto que nós lemos aqui. Não adianta eu ler e falar assim: nossa, meu marido tinha que estar escutando essa palestra. Puxa vida, olha, ó, ele faz igualzinho. Isso daí. Não. Se sou eu que estou ouvindo, é porque tem alguma coisa que está direcionada a mim. Eu posso aproveitar aonde que se encaixa na minha vida. Deixa eu pensar no melhoramento que eu preciso. Se esse conhecimento chegou para mim, essa lição chegou para mim hoje, porque olha, tem alguma coisa que eu preciso ouvir. Eu preciso melhorar. Vamos olhar para nós, ao invés de julgar os demais, né? Os mais sábios são aqueles que julgam a si próprios, que exigem de si mesmos o melhoramento e não dos outros. E que se cada um fizer a sua parte, né, de se melhorar a si próprio, já faz muito. Cada um mundo, de um em um, nós mudamos tudo, nós mudamos o mundo.
não é? O dia que cada pessoa que habitar esse orbe for uma pessoa melhorada, nós teremos um mundo melhor. E é isso, então, que a gente precisa se atentar. A gente precisa se atentar que a gente está na hora de fazer o uso dos conhecimentos que chegam até nós e nos melhorarmos. É porque, né, a partir do momento que o conhecimento chega, é importante que a gente realmente passe a viver de acordo com aquilo, com aquela nova compreensão, porque as responsabilidades aumentam, as responsabilidades se aumentam, que o recado está dado, né, para a gente. E a gente tem que cobrar da gente mesmo, porque nós seremos cobrados pelo que nós fizemos da nossa vida, não o que nós fizemos com a vida dos outros, que a vida dos outros não nos importa. Claro que nós temos obrigações com alguns, especialmente aqueles que são confiados a nós, como filhos, enfim, como empregados na mesma instituição, como subordinados, mas assim, é algo relativo, uma responsabilidade relativa, até uma certa fase da vida, de transmitir tudo que a gente pode. Depois chega o momento que eles ganham asas e tem que fazer por si. Vamos, né, só para finalizar agora essa lição tão bela, vou ler o texto de Emmanuel, só para fechar com essa ideia que nós estamos aqui fechando. Agora eu vou pôr. Não, dá para ler sem o óculos, eu já não estou mais enxergando. É um texto de Emmanuel, tirado da revista Reformador, de julho de 1960, página 150, que está trabalhando exatamente o versículo 48 do capítulo 12 de Lucas, que foi um dos trabalhados aqui por nós. E o nome, o título, né, do texto é Responsabilidade. E diz assim: quase sempre, registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá a quem muito recebeu, automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço pela eminência que foram guindadas nas telas de nosso tempo, de nossa vida. Então, a gente já pensa no professor, no presidente da República, né? Na, na, Naqueles que exercem autoridade. Ó, aquele lá tinha que ser melhor. Aquele ali vai ser pedido muito. Esse vai ser pedido demais, né? Do Papa que está lá exercendo um cargo. Continuando. E lembramos os grandes mordomos da economia moedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prol e personalidades outras de nosso convívio, que transcenderam por seu trabalho a craveira comum. Então, a gente vê pessoas especiais. Desses vai ser cobrado muito. E delas exigindo maiores tomas de renunciação pessoal em nosso proveito, esquecemos-nos da cota de recursos do espírito que nos foi adjudicada, para que também nos ergamos de nível no campo da experiência. É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso em seu impulso divino. A afeição da escola, em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores, e a maneira da oficina, em que o trabalho é riqueza de dirigentes e dirigidos, no terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto, na qual somos todos devedores à felicidade geral, no esforço que corresponda aos valores que recebemos. Assim, pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração ao bem, para que possas responder sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Então, veja, esse texto diz assim: não é só dessas autoridades que vai ser cobrado, só eles que têm. Não é só quem tem dinheiro que pode auxiliar no progresso, só quem
entende da ciência que vai ser cobrado porque tinha que ter feito mais. Todos nós já temos talentos. Deus já nos confiou, desde a da pequenina missão à maior missão, todo mundo tem sua função nessa orquestra divina, né? Para o funcionamento perfeito da sinfonia, da orquestra. Todos os instrumentos têm que funcionar bem, todos. Não é só o do maestro, não são só os violinos, não. Todos, desde daquele instrumento mais simples, desde aquele do triângulo, né? Como num relógio, num mecanismo, num maquinário, todas as pecinhas, desde a menorzinha, fazem diferença. Sem uma rosquinha, não funciona o mecanismo. Então, vamos olhar para nós, para a nossa vida, para dentro de nós. Qual será o talento que nos foi confiado? Porque é a partir disso que nos será cobrado. O que nos foi dado? Em que lugar Deus te situou? Onde estão as suas obrigações, as suas responsabilidades? É daí que nós seremos cobrados. Se eu sou um bom pai, se eu sou um bom patrão, se eu sou um bom funcionário, se eu sou um bom vizinho, se os conhecimentos que eu estou recebendo aqui hoje nessa palestra ou na casa espírita, enfim, se eu tenho passado para frente, se quando eu vejo alguém é, numa situação de sofrimento, de dor, eu também transmito o conhecimento que eu já adquiri. Aí nós estaremos, ainda que dentro da nossa pequenez, exercendo a função que Deus nos confiou. Nós estaremos, né, contribuindo para a obra geral de Deus, ainda que dentro da nossa esfera de ação, que ainda é menor do que dos espíritos crísticos, mas algo de nós também é esperado. E nós temos que, enfim, fazer, né, cumprir com o dever que nos foi confiado, todos nós. É uma lição que exige de nós, né? Não é a lição mais gostosa de ouvir, olha, tá tudo bom, aquelas consoladoras, não. Você vai encontrar é, paz, você vai encontrar consolo para suas aflições, né? É uma lição hoje de chamamento mesmo, as nossas responsabilidades, para que a gente comece a colocar a mão na massa, a realizar, a fazer, a ir em busca do nosso melhoramento. Mas é também necessário que de vez em quando nós nos deparemos com lições como essa, né? É uma lição um pouco mais desafiadora, mas que se chegou aos nossos ouvidos é porque nós já temos condições, né? Condições de ouvir, de discernir e de começar a colocar em prática. E se lembrem, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpem se eu passei um pouquinho do tempo. Obrigada pela paciência, pela consideração. E que todos vocês possam ter um excelente feriado que vem por aí. Lembrem-se, hein, que é um feriado muito mundano, todos com muito juízo, né? Que a gente se lembre que nós seremos cobrados, nós temos responsabilidades, nós já sabemos das nossas obrigações, nós já sabemos o que Deus espera de nós, então nós possamos passar por esse feriadão aí do Carnaval com a paz de Jesus nos nossos corações sempre. Um grande abraço a todos.